Olá, tudo bom com vocês? Estamos em mais um dia da nossa jornada. Senhor, faz-me andar mais perto de ti. E hoje nós estamos com um tema muito maravilhoso, tá? A nossa vida deve refletir ordem. E nós vamos ler lá em 1 Coríntios 14 e verso de número 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, nós vamos tratar desse assunto hoje porque é importante que tudo esteja em ordem na nossa vida, principalmente as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Por que eu estou falando isso? Porque é necessário nós colocarmos a nossa vida em ordem. Por quê? Porque nós não sabemos, né, o dia do amanhã. E a gente precisa de colocar nossa vida em ordem porque é um chamado urgente de Deus para nós examinarmos a nossa vida todos os dias, para nós nos aproximarmos, para nós nos chegarmos diante de Deus. Para começar com esse assunto, eu quero falar aqui sobre a ira e a raiva. Nós sabemos que a ira, ela vem do ódio. O rancor é a raiz do ódio. O rancor é um ódio profundo, escondido, oculto. É necessário nós livrarmos do ódio. Por quê? Porque isso vai trazer prejuízo na nossa vida, né? Isso vai travar o nosso caminho. Quando nós alimentamos pensamentos rancorosos, eles transformam em ódio dentro de nós. E João, ele deixou isso escrito aqui em 1 João, capítulo de número 3, o verso 15. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Jesus disse: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Jesus disse isso lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Então, isso aqui deixa bem claro para nós que quando nós não perdoamos, nós somos considerados como assassinos sem esperança de vida eterna. Isso é sério, né, gente? É muito sério, tá? Então, é melhor nós perdoarmos. A melhor escolha é perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós somos livres para viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida e nós também liberamos a outra pessoa. Keila, mas é porque você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Olha, independente do que ela fez, tá? É necessário perdoar. Por que a gente precisa perdoar? Porque primeiro o Senhor nos perdoou, né? Ele nos perdoou, então é necessário nós perdoarmos. Para quê? Para nós sermos livres. Eu sempre falo que a pessoa que não perdoa, que ela guarda mágoa e rancor e que ela não perdoa, ela toma um copo de veneno e ela vai tomando aquele veneno todo dia. Então é necessário perdoar. É necessário perdoar para poder você ficar livre, porque esse veneno que você vai tomando todo dia, alimentando ele vai trazer doença para sua vida. E você não quer ficar doente, né? Então é necessário perdoar, tá? Para você ser livre, para você liberar também a outra pessoa, independente do que ela fez. Quando nós decidimos não perdoar, acabamos andando em trevas. Está escrito lá em 1 João 2, 9 e 11. E quando nós não perdoamos, a gente acaba caindo no erro e nos tornamos fracos, doentes e amargos. Você conhece aquele monte de mulher amarga? Aquele monte de homem amargo? Pois é, a pessoa está doente, a pessoa está amarga e a pessoa vai ficando fraca. Sabe por quê? Porque está esse acúmulo dentro dela. Coisas mal resolvidas que levam doenças e enfermidades. Então, o rancor, ele vai aparecer no rosto da pessoa, nas palavras da pessoa, tá? Nas ações da pessoa. Por quê?
porque ela está carregando aquilo dentro de si. E isso faz muito mal. Nós também precisamos de perdoar nós mesmos, tá? Porque muitas das vezes nós somos muito duras conosco mesmo. Então é necessário nós perdoarmos nós mesmos e perdoarmos também as pessoas que nos machucaram e que nos feriram, para que nós possamos ser beneficiados, porque isso vai trazer um bem para a nossa vida e também para as pessoas que estão à nossa volta. E a primeira coisa que precisa ser perdoado, gente, é na família. Sabia? Que é necessário, porque sempre começa na família, gente. Então, o perdão, ele precisa de entrar em ação primeiro na família. Por quê? Porque é muito fácil guardar rancor de membros da família, pois são eles que passam mais tempo conosco, né? Nos conhecem melhor e podem nos magoar com muita profundidade, né? Então, no entanto, por esses mesmos motivos, o rancor para com um deles pode causar grande destruição em nossa vida. É por isso que o perdão deve começar em casa, na família. E, em primeiro lugar, é muito importante ter certeza de que você perdoou os seus pais. O que eu conheço de pessoas que não perdoam os pais, é necessário perdoar os pais, porque o seu pai, a sua mãe precisa de ser perdoado. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso de número 12, está escrito assim: honra seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então, se você não honrá-los, se você não honrar os seus pais, a sua vida será encurtada. E você não tem como honrá-los se não perdoá-los. Então, é necessário você perdoá-los, tá? Para você honrá-los, tá? É necessário. Então, faça isso. Corre e conserta isso, porque você vai precisar de colocar isso em ordem na sua vida. É um chamado, tá? De Deus agora, para a gente poder colocar isso em ordem. Independente do que seu pai fez contigo, independente do que sua mãe fez contigo, é necessário perdoá-los, tá? E aí fala, Keila, mas foi terrível. Pode ter sido terrível, mas é necessário perdoar. Para você viver uma vida de abundância, uma nova vida. Então é necessário destravar isso para que todas as bênçãos recaiam sobre a sua vida e sobre toda a sua descendência, porque não para só em você. Isso vai continuar, você vai ter filhos, né? Você vai ter netos, vai ter bisnetos. Você está entendendo? Então não para em você. Por isso que é necessário acertar as coisas que precisam ser acertadas. E ninguém vai fazer isso por você, só você que pode fazer isso. Então é necessário perdoar, tá? Tirar a raiz de amargura, o ressentimento, a mágoa, o rancor. E é necessário também a gente confessar o rancor que sentimos por outra pessoa. Se a gente confessar isso um dia que a gente sentiu pela pessoa, não significa que não teremos rancor dentro de nós, tá? No dia seguinte. Então, a gente precisa de confessar e a gente precisa de estar sempre ali confessando. Isso não vai mudar de um dia para o outro. É necessário estar sempre pedindo, sempre confessando o rancor, o sentimento ou o ressentimento, aquilo que sentimos pelas pessoas que nos ofenderam e que nos ofendem. É por isso que perdoar é uma escolha que devemos fazer diariamente. Então, escolha, decida perdoar, tá? Nós escolhemos perdoar, quer tenhamos vontade de fazê-lo, quer não. Então, trata-se de uma decisão e não de um sentimento. Porque se você for olhar o seu sentimento, você vai falar assim, não, ainda tá machucando, ainda tá doendo, não vou perdoar. Mas você precisa tomar essa decisão para você ser livre, entendeu? Então, não se trata de sentimento, se trata de quê? De decisão. E é necessário, se isso tá doendo muito e você ainda não conseguiu, você peça para Deus. Peça para Deus lhe revelar. Entendeu? O rancor que você tem de alguém, porque ele vai te revelar. De algum parente, de alguma pessoa que te ofendeu, que te machucou, que causou um dano terrível na sua vida.
É necessário você pedir ao Senhor para Ele poder te mostrar, para Ele poder te revelar, porque às vezes isso tudo está lá oculto lá dentro de você. Aí você pode chegar para mim e falar assim, aquele, mas eu não tenho rancor de ninguém. Aquele, mas eu não carrego mágoa de ninguém. Olha, gente, varão perfeito, hein? Só foi Jesus. Todos nós temos falhas, todos nós erramos. Não tem ninguém aqui santinho, ninguém aqui santinha, todos nós erramos. Em algum momento nós somos ofendidas, em algum momento nós somos ofendidos e não vale a pena carregar a ofensa. Não se permita carregar mágoa, mas se permita a carregar lições daquilo que é necessário perdoar para você ser livre. Peça a Deus que lhe dê um coração cheio de perdão. Senhor, me dê um coração cheio de perdão. É necessário. Olha só, guarda essa frase. Quando perdoamos alguém, isso não faz com que essa pessoa esteja certa, nem justifica seus atos. Perdoar as pessoas as coloca nas mãos de Deus para que Ele possa lidar com elas. Não é você que vai lidar, é o próprio Deus que vai lidar com elas. Então é necessário, tá? Nós fazemos a nossa parte, porque Deus está fazendo a dele. E aquilo que precisa ser ajustado na nossa vida, não é Deus que vai ajustar, é nós que vamos ajustar. É você que vai ajustar, tá? Então não deixe que a falta de perdão limite o que Deus deseja fazer em sua vida, porque se você não perdoar, isso vai limitar Deus de fazer. Por quê? Porque Deus, ele não habita no coração que está guardando mágoa e rancor. Primeiro, ele não vai atender a oração. Ele não vai atender a oração da pessoa que está magoada, que está ferida, que está machucada. Ele não vai atender. Então, é necessário você perdoar. Quantas vezes, Keila, eu tenho que perdoar? E agora eu quero ler aqui uma palavra. Olha, 490 vezes. Esse é o número de vezes que devemos perdoar uma pessoa. Foi Jesus que disse isso. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Está lá em Mateus 18, 21, 22. Então, gente, a gente precisa de fazer o que Jesus manda, né? Perdoar quantas vezes for preciso e ser livre. Então, nós que aceitamos Jesus, fomos perdoadas de uma dívida enorme. Não temos direito nenhum de deixar de perdoar os outros. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Está lá em Efésios 4:32. Então, se não perdoarmos, seremos prisioneiros de nosso ódio, torturados por nossa amargura. Gente, isso é muito sério. Então, tudo que fazemos na vida e que tem valor eterno gira em torno de duas coisas: amar a Deus e as pessoas, a Deus e os outros. Então, é muito mais fácil amar a Deus do que as pessoas, né, gente? É muito mais fácil amar a Deus do que os outros, né? Mas Deus considera as duas coisas do mesmo jeito, a mesma coisa. Então, um dos gestos mais amorosos que podemos realizar é perdoar. É difícil perdoar aqueles que nos magoaram, como eu já falei para vocês, que nos ofenderam, que nos maltrataram. Quantas pessoas sofreram abuso. Mas a palavra manda perdoar. Manda perdoar para você ser livre. Então, Deus, ele deseja que nós amemos os nossos inimigos. Deus deseja que você alcance tudo o que ele tem para você. Se, porém, você não perdoar, ficará presa onde está e impedirá que Deus trabalhe em sua vida. O perdão abre o seu coração, a sua mente e permite que o Espírito Santo opere em você livremente. Então é necessário orar. Tá? Pede para Deus expor os lugares mais profundos de sua alma, para que você não fique presa ao rancor, tá? E coloque em risco o seu futuro. Então, se há dentro de você qualquer raiva, qualquer amargura, qualquer ressentimento ou rancor que não está reconhecendo, você peça ao Senhor para Ele poder te revelar, para poder você confessar,
tá? Peça ao Senhor, Senhor, mostra-me se há algum rancor para com minha mãe ou para com meu pai, por qualquer coisa que tenha feito ou deixado de fazer, porque eu não quero encurtar minha vida por não honrá-los. Olha só que coisa importante de ser feita, isso precisa de ser feito rápido. Senhor, eu não quero que nada se coloque entre nós e não quero que minhas orações sejam interrompidas por eu haver alimentado o pecado da mágoa e do rancor no meu coração. Então é necessário nós liberarmos as pessoas que ficam presas dentro de nós, para nós podermos ser livres e essas pessoas também serem livres. 1 João 2,11 está escrito assim: quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Então, olha só. Mateus capítulo de número 6, versículo 14 e 15. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Então, você só vai ser perdoada, você só vai ser perdoado se você perdoar as pessoas. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Então, é necessário perdoar para que todas as cadeias sejam quebradas, para que todas as maldições sejam quebradas e você viva um novo tempo na sua vida e possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para você e para toda a sua descendência, porque não para em você. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo.